a nossa programação. Eu quero convidar aqui ao palco agora o nosso parceiro Saulo Cruz, que vai trazer o tema para a gente, fototiras. Seja bem-vindo, Saulo. E aí, beleza, irmão? Tudo bem? Onde eu fico? Tranquilo. Ao vivo, live para todo mundo mesmo. A gente já tem um feedback. O microfone, meu querido, desculpa, é porque eu tô aqui já equipado de você, pô. Você vai usar o passador de slide, Saulo? Eu vou falar para ele, ele vai passando. Beleza, tá, então tá. Fica mais à vontade aí. A gente fala que o mundo inteiro aqui, a gente está brincando, viu, Saulo? Mas a gente está já com feedback, a gente falou isso antes, mais cedo, que a gente está com mais de 56 países participando do Brasília Photo Show nessa edição aí. Então a gente tem uma situação que é difícil, a gente teve que se adaptar, tá todo mundo aqui não corre para fazer nesse formato. A gente é acostumado a receber milhares de pessoas e a gente está aqui só com a equipe de produção e os nossos expositores. Mas isso até permitiu esse formato que mais e mais pessoas acompanhassem e participassem do nosso projeto. Então é tudo contigo agora, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Vamos lá. Boa tarde, tá bom aí? O som, tô saindo legal aqui? Tá ótimo, Saulo. Tudo bem. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar. Eu acho que eu falo para essa, eu falo para aquela, tranquilo, ao vivo, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a gente está vivendo num mundo imerso em fotografia, a gente está redes sociais, a gente produz muita foto, todos nós somos fotógrafos, então eu acho importante você poder ter um evento como esse em que você discute, né, a fotografia, em que você para um pouco, respira, né, para você poder pensar, né, do que se trata essa fotografia, essa linguagem, né, porque a fotografia, se ela é uma linguagem, então ela tem uma gramática, ela tem uma síntese, né, ela tem toda uma composição para você poder falar através dela, né? Eu sou fotógrafo, não teve o textinho da apresentação, né? Mas eu vou me apresentar. Eu acho que quando a gente acaba se apresentando, parece que a gente está contando causa aqui, mas, enfim. Eu tenho muito carinho pela fotografia porque hoje eu vivo dela, né, exclusivamente, é o que paga minhas contas, né? Eu fui fotógrafo oficial dos Três Poderes aqui em Brasília, conheço o Kleber da Câmara dos Deputados, né? Tenho um trabalho também de fotojornalismo esportivo, já trabalhei para o Comitê Paralímpico, o Comitê Paralímpico, o Comitê Olímpico do Brasil, e eu tenho com muito carinho a imagem, a produção fotográfica, porque eu ando nesse meio e percebo que ela é uma ferramenta de ascensão social, né? Aconteceu comigo. Eu fui office boy, eu fui caixa de supermercado, eu fui soldado no exército, onde eu comecei a fotografar. E aí, de um destino que não sabia o que poderia acontecer, apareceu a oportunidade de eu fotografar, eu agarrei com unhas e dentes, né? E, graças a Deus, consegui ter a minha dignidade, consegui levar a minha vida, né, através da fotografia. Sou repórter fotográfico, né? E uma coisa que eu sempre quis ser, desde criança, é autor de história em quadrinho, né? Sempre quis contar histórias assim de forma visual, que nada mais é do que uma fotografia, né? Você é um fotógrafo, você está contando, você está criando narrativas visuais, você está criando, né, em cima, através de um equipamento que seja. Eu sempre desenhei desde criança, né? Então eu acredito que a matéria-prima do artista é a própria vida dele. Então, eu, por ser fotógrafo, contando nas fototiras essas histórias de fotógrafo, né? Poderia estar falando aqui outros temas e tal, mostrando minhas fotografias. Inclusive, tem até uma certa competição entre o meu desenho, o meu quadrinho, com a fotografia. Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Kleber Medeiros, e aí veio uma memória muito feliz de uma pessoa em comum que nós temos, que é o Birajara Detmar, né? O Detmar, grande nome do fotojornalismo,
que inspirou a todos nós. Eu lembro que eu fui mostrar um portfólio para ele, aí tinha um desenho meu no meio. Ele olhou assim, na verdade você deveria fazer isso aqui. Então, tipo, foi meio que um conflito, assim, que até aquele momento minhas fotografias não fizeram efeito no mestre que eu queria, né? Mas também é muito difícil impressionar quem... Em 1983, o ano em que eu nasci, o Detmar já tinha um livro que ele escreveu sobre fotojornalismo. Então, é difícil, né? Quero agradecer, antes de começar a organização, né? Por ter feito esse convite aqui. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar desse tema que me é tão caro e que eu traduzo nos meus quadrinhos, né? Bom, pode passar, por gentileza. Bom, o que acontece? Nós somos pessoas que temos um pensamento dentro da nossa cabeça, uma ideia, que desde a aurora do tempo, desde que nós começamos a descer das árvores, nós temos essa necessidade de transmitir, né? Então, a gente começou, muito embora a idade pré-histórica você tenha todo um reconhecimento de moralidade, você tem todo pinturas corporais, comidas que querem dizer coisas, são formas de linguagem. Eu acho que o desenho é uma forma muito poderosa que depois deu o caminho para todas as linguagens que viriam a nos servir, né? Que o homem que ele tomou para si, para que ele possa se expressar, para que ele possa... Tem uma palavra que o meu professor Mira gosta muito de falar, é quando você plasma uma ideia, né? Essa ideia é plasmada, ela sai do campo das ideias e aparece aqui na realidade. Próximo, por favor. O próximo slide. Então, a gente sempre teve essa necessidade de dar sentido aos nossos símbolos, aos nossos sonhos, às nossas visões de mundo, através de imagens, né? Então, você tem pintura rupestre. Eu peguei um dos grandes exemplos da pintura, que é a Mona Lisa, né? Até que, por fim... O próximo, por favor. Você chega na fotografia, né? A fotografia, ela chegou junto com a Revolução Industrial, ela destruiu um mundo, ela é a filha da Revolução Industrial por excelência, né? Ela é um aparato mecânico de reprodutibilidade técnica. Então, no início da fotografia, você tem uma discussão que eu passo no próximo slide aqui, que já começa uma charge que eu fiz. Opa! Problemas técnicos. Vou dar uma pausa aqui que a gente está resolvendo o som. Alô? Kleber Medeiros, Brasília Photoshow. Beleza. Então, o que acontece? Nós temos todos esses movimentos artísticos de reprodução de imagem que culminam na fotografia, e quando a fotografia, como instrumento que é uma coisa pura, é uma janela para a realidade, ela foi tida primeiro como um patinho feio, que como arte, o cinema ultrapassou ela. O cinema já começou a ser reconhecido como arte antes da fotografia, porque a fotografia ela era vista com uma parca subjetividade. Essa é uma discussão que ela já passou. Hoje é impossível você pensar em fotografia como não sendo uma coisa artística, né? Então, eu desenhei aqui uma discussão que existiu entre o Cartier-Bresson e o Robert Frank, né? O Robert Frank, ele mostrou o lado B dos Estados Unidos com o livro dele, em plena época do welfare state, né? O estado de bem-estar social dos Estados Unidos, maravilhoso, e ele mostrou no livro dele uma visão subjetiva. Ele escreveu um ensaio de autor maravilhoso, que foi de encontro com essa história que a fotografia ela é uma coisa fria e que apenas reproduz uma realidade. E todos nós sabemos que não é assim. Todo mundo que fotografa,
né? Mesmo que seja um aponte e dispare, sem pretensão de uma câmera de celular, você tem uma intenção, você tem um subjetivo, né? Mas aí eu fiz essa charge aqui porque foi muito importante aprender esse conceito para mim, né? Próximo, por favor. Então, eu vou dividir a minha palestra em 2 momentos. No primeiro momento que eu comecei a fotografar, que eu me firmei e eu estava em início de carreira, eu acho que o mais importante para mim era ganhar dinheiro com isso. A fotografia, ela é uma coisa muito elitista, principalmente hoje com um dólar a 5, 6 reais. Mas a fotografia é muito difícil. Você não tem produção nacional de equipamentos no Brasil, sabe? Quando eu comecei a fotografar, há pelo menos uns 20 anos atrás, você não tinha faculdades, cursos superiores de fotografia, né? Você tem cursos que até te ensinam a pilotar uma câmera, mas você não tinha esse entusiasmo de você fazer algo mais. Você pode ver hoje, assim, os grandes fotógrafos do passado, pré-Instagram inclusive, sempre foram assistentes dos grandes, né? Então você tem uma tradição, né, focada em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, que fez com que a fotografia ela não fosse institucionalizada, muito popularizada, né? Então, quando eu comecei a fotografar, eu precisava me preocupar com 2 coisas. Em me sustentar meus equipamentos, né? Estar dentro dessa vida de imagem, porque as coisas são caras, né? Próximo, por favor. Essa daí é a primeira fototira que eu desenhei. Ela é de 2013. Até então, eu desenhava assim, mas não tinha muito compromisso de ter um projeto que explicasse, que se pretendesse a falar do que eu vivo enquanto fotógrafo. Então, eu comecei a fotografar na transição. Você tem o analógico, né? E aí está fazendo a transição para o digital, né? Então, existia uma descrença na época que a fotografia digital nunca iria chegar a qualidade de pixel de uma película negativa, e hoje qualquer celular já está lá, né? Então, o meu início fotográfico, eu pensei nessa coisa aqui, que você tinha uma dificuldade, né, de poder produzir de uma forma que hoje em dia é até arcaico, né? Eu fico pensando como é que eu vou explicar para o meu filho como que as imagens do século XIX, do século XVIII eram feitas, né? Que hoje é muito tranquilo. Então você tem a forma de escolher a foto, que você usava uma mesa de luz, uma luvinha para não arranhar o negativo, e isso é muito Sebastião Salgado. E hoje o seu estúdio é no seu computador, no seu celular, no seu tablet, né? Você, para enviar uma fotografia, e isso me lembra muito os queridos Dida Sampaio, o pessoal aqui de Brasília, que tem uma história, Alan Marques, com certeza, viveu isso, de ter uma câmera, uma máquina pesada, que era a telefoto, que enviava por telefone. E no meu tempo, né, eu até peguei um pouco disso, que eu fotografei de película, aí vinha um cara de moto para poder pegar o filme, né? E hoje você se resolve todo no seu computador, né? Não é à toa que o programa Photoshop para fotografia, ele é chamado quarto de luz, que é o Lightroom, né? Você tem um quarto de luz em qualquer dispositivo digital, eletrônico que você tem, seu computador, seu celular. Os fóruns de fotografia, hoje muito populares, você tem solução para tudo na internet. Antigamente era no boca a boca. Você chamava seus amigos, vocês se sentavam num bar, iam conversar sobre foto, né? Assim como se a fotografia nasceu de muitos fotoclubes ao redor do país. A exemplo do Cinefoto Bandeirantes, em São Paulo, que construiu uma carreira, diversas pessoas, né, são formadas a partir daí. E hoje, muito antes da pandemia, a gente já estava isolado, cada um no seu computador, cada fotógrafo fazendo o seu trabalho, né? O próximo, por favor.
Então, quando você começa a fotografar, você tem essa ânsia, né? E eu acho que uma premiação como essa que é entregue aqui é muito importante, porque é um momento em que você é validado. Você produz imagens, né? Principalmente num contexto de você não ter uma discussão de formação de fotografia. Então, um prêmio é uma coisa muito interessante. Ela é uma coisa que estimula o mercado, estimula as pessoas. Eu tenho certeza que os futuros premiados de hoje, eles vão ter uma carreira profícua. Porque quando eu fui premiado, eu ganhei um prêmio de fotografia, por uma fotografia de esporte. Aquilo foi um grande momento de virada da minha vida também. Que eu percebi, eu já fotografava há 8 anos, mas quando eu fui premiado, eu percebi assim, bom, o que eu estou fazendo, ele tem algum valor. Então é muito importante esse evento aqui, é muito importante a gente poder discutir a imagem, a gente premiar fotógrafos, né? Essa tirinha é sobre a discussão inicial que todo fotógrafo tem, né? Então, o mestre chega lá, suas fotos são excelentes, você será um fotógrafo de sucesso. Aí, o novato fala, né, o newbie, sério, eu vou ser rico e famoso? Aí o mestre, eu não falei nada disso. Isso é uma coisa que você, qualquer que seja a profissão que você esteja iniciando, mas talvez mais em audiovisual, que não é uma ciência tão exata, né? Parte muito do sensível, a gente tem muita insegurança com o que a gente faz, porque às vezes a gente acha que as nossas ideias não são tão boas. Então a gente precisa ter uma validação, né? Próximo, por favor. A outra questão, né? Primeiro você está começando, você quer ser validado, você quer mostrar que é bom. E também com o digital veio muito com força o não valor da imagem. Ah, você vai lá, faz umas fotos que eu te dou o CD. Na minha época a gente falava em CD. Alguns anos atrás a gente falava em CD. Aí eles diziam, eu te dou o CD, você grava as fotos, e aí tá tudo certo. A fotografia digital não tem custo, não tem película, não tem revelação, né? Então você tem uma ilusão de que a fotografia digital é de graça, né? Por ouvir muito esse tipo de coisa, eu fiz esse quadrinho, né? Que o fotógrafo não precisa de dinheiro. Então o fotógrafo adquirindo uma câmera nova é junto com o Papai Noel, né? O fotógrafo que se alimenta de luz. O fotógrafo dormindo, dorme enrolado no fundo do estúdio. O fotógrafo, muito bom, não paga aluguel, porque o senhorio é fã dele, né? E o fotógrafo que arranja uma namorada, acaba que tem que usar o vale alimentação da namorada para poder sair. A gente, enquanto fotógrafo, a gente sempre tem que se valorizar, porque, no mínimo, você está prestando um serviço, você está fazendo um trabalho para alguém, para você, e aquilo tem um valor, né? O digital trouxe muitas soluções, mas também trouxe alguns outros problemas, né? Inclusive de valoração, né? Próximo, por favor. Agora também existe o tipo do cliente que é meio picareta, né? O cliente que te procura, e aí eles vão até com uma roupinha mais simples e conta aquela história que eles viveram um conto da Disney e estão se casando e você vai ser o responsável por aquele final feliz daquela história, né? Daí você fica, nossa, é mesmo, então tá, eu vou fotografar para vocês, né? Então, ele diz, vou fazer um casamento muito simples. Aí você, eu vou fazer um precinho camarada. Aí quando você chega lá, muitas vezes você é mais barato que a mesa de café. Algum dos problemas também, né, do mercado. Próximo, por favor. Bom, tem vários dias do fotógrafo, eu não sei se vocês perceberam, né? Tem um dia que é do fotógrafo, tem um dia que é da fotografia, tem o Dia Nacional da Fotografia, associam às vezes com o dia do jornalista, né? Você é A fotografia ela tem diversas áreas. Eu sou fotojornalista, mas existe publicidade, né?
e você pode comemorar o dia junto com outros profissionais. Eu acho que a fotografia ela tá inclusa em todas as atividades humanas, né? Seja desde um livro de receitas até o mapeamento da construção de uma bomba atômica, assim, a fotografia ela tá em todos os momentos. Então, toda vez que vem me comemorar, as pessoas vêm me parabenizar pelo dia do fotógrafo, eu sempre tenho essa imagem que eu tô caindo e tem os diabinhos para poder me espetar, né? Que é o diabinho das contas para pagar, né? O calote, o diabinho da alta do dólar, né? O diabinho que todo mundo é fotógrafo, o diabinho do cliente que pede desconto, o diabinho do monopólio da marca. Inclusive aqui quero fazer um agradecimento à Canon maravilhosa, né? Sempre me ajudou, fotografei as Olimpíadas, né? Eles me emprestaram, maravilhoso. Nikon, lamentavelmente, tem uma política mais difícil. Uma vez eu fiz uma charge sobre isso, mas eu não trouxe aqui. Uma vez falaram assim, mas a Nikon ela tá saindo do Brasil. Aí eu pensei, mas algum dia ela já esteve? Próximo, por favor. Bom, então, sempre pegando nesse nervo do dinheiro, né? Que fotografia, lamentavelmente, é uma coisa elitista. Você pode ter uma fotografia autoral, nada te impede de você fotografar com uma lata de leite em pó e uma película, mas você precisa de um conhecimento para poder chegar até aí, né? Então, nós fotógrafos, nós somos artistas mágicos, nós somos criativos, nós somos pessoas sensíveis, nós somos pessoas talentosas, nós somos gênios, mas nós temos contas a pagar. Próximo, por favor. E essa é sobre as perguntas que eu respondo todos os dias, né? Eu acho que as fototiras foram muito importantes para mim, porque eu comecei a falar essas coisas e percebi que é um texto comum aos meus colegas de classe. Eu fiquei muito empolgado com o início da página das fototiras, porque o Facebook naquela época, ele não tinha limitação de algoritmo. Então, eu desenhava uma charge, colocava na página do Facebook e chegava a 200 mil visualizações, compartilhamentos, sabe? Chegava a 500 mil pessoas em 1 hora, 2 horas. E hoje em dia, a gente sabe que para você poder veicular um conteúdo que você quer que ande, ele precisa ser pago, né? Então, até o Facebook mudou, né? Tudo muda, né? Então, coisas que todo fotógrafo responde. Qual que é a melhor câmera? Meu amigo, minha amiga, se você quer comprar uma câmera boa e você quer ser fotógrafo, junte seu dinheirinho e compre a mais cara. Ela vai ser a melhor câmera para você. Próximo, por favor. Como eu já disse, a matéria-prima do artista é sempre a vida dele, né? Eu comecei a namorar com uma garota maravilhosa, o nome dela é Manuela, e aí eu percebi que ela tinha umas sacadas, assim, que eu só passava para o papel depois daquilo, né? A Manuela se tornou um personagem frequente nas fototiras, né? Então, essa charge que eu fiz aqui é uma nova câmera que a Nikon lançou, a internet foi a delírio, né? O ISO da nova câmera da Nikon chega a 3 milhões, 3.280.000, é incrível. Mas o que eu vou fotografar com isso? O que a Manuela respondeu: por que você está preocupado? Você não tem dinheiro para comprar essa câmera. Aí eu, que alívio, né? Próximo, por favor. E aí depois a gente acabou se casando, eu e a Manuela, né? E aí é uma questão que também envolve a todos nós fotógrafos. Quem que poderia fotografar o casamento do fotógrafo? Nós que vimos tanta imagem e vivemos de fotografia, quem poderia pegar esse pepino, né? Aí eu imaginei essa tirinha. Manuela, finalmente você me pediu em casamento. Precisamos escolher nosso fotógrafo. Aí ela fala assim,
as próximas pessoas são piadinhas internas entre a gente. O que você acha do Miguel Louco? Eu, usa muito filtro. Muriel Osama. Esse aí não sabe usar flash. E agora? A gente não tem muito dinheiro. Aí então deixa comigo que eu tive uma ideia. Aí durante o casamento, quem são essas pessoas? Contratei médiums para incorporar fotógrafos famosos. Cartier-Bresson, Vivian Maier e Richard Avedon. Agora eu tô com um problema, quero deixar até aqui um pedido muito especial. Meu filho vai fazer o batizado dele, meu filho de 1 ano e 4 meses. Estamos novamente procurando fotógrafo. Próximo, por favor. Minha palestra é dividida em 2 momentos. Então você tem esse primeiro momento que eu quero me afirmar, eu quero, conseguir pagar minhas contas, eu quero ter minha vida como fotógrafo, dependendo das coisas. E um segundo momento foi quando eu entrei para a academia, eu fui estudar fotografia. E isso foi assim, o antes e o depois. Eu estava conversando aqui com o Kleber Medeiros, que depois que a gente para e começa a estudar essas histórias de Gestalt, narrativa, formas geométricas, gramática visual, aí você pensa, o que eu fiz da minha vida até aqui? Então eu quero dar um agradecimento aqui, na figura desses 3 professores, que é o Daniel Farias, o Carlos, como é que é o nome dele? Carlos Siqueira e o professor Daniel Mira, né, que foram pessoas que abriram portas dentro da minha cabeça, assim, me trouxeram outros questionamentos. E eu acredito, eu fiquei com essa questão na minha cabeça, que é muito importante, depois de você se firmar enquanto fotógrafo, você buscar outros caminhos, que pode até não ser a pauta, mas talvez você entender o que existe por trás, porque eu acho que a fotografia ela lida com processos muito inconscientes, que se a gente tomar consciência daquilo, as nossas imagens elas se tornam mais poderosas, porque, e isso até é uma outra palestra que eu já apresentei, que eu sou muito obsessivo com isso. O que é uma boa fotografia, né? Existe o livro A Câmera Clara, né, que fala do estúdio, um punctum, existem fotografias técnicas e existem fotografias que têm uma pulsão, né? Eu acho que a gente que é profissional e vive disso, a gente tem que unir essas 2 coisas, né, o coração e a técnica. Eu acho que foi muito importante para mim fazer um curso superior, porque eu pude questionar essas coisas e trazer para o meu trabalho, né? Próximo, por favor. Então foi esse choque, né? Eu fui muito receoso de fazer uma faculdade de fotografia, porque comecei já tinha 18 anos de fotografia, 18 anos de imagem, e aí eu pensei, mas eu já sei tudo, eu já zerei esse jogo, para que eu vou entrar para a faculdade? E aí quando eu sentei na cadeira e comecei a ouvir as coisas, eu fiz esse quadrinho. Eu, fotógrafo, entrei na faculdade de fotografia. Eu achei que seria moleza. Primeiro dia, um tapa na cara. Eu só falo de forma. Existe também tema e abordagem. Aí eu me questiono. Como eu vivi até aqui sem saber disso? Eu tive tantas oportunidades e eu joguei tudo fora. E agora é daqui em diante. Próximo, por favor. Eu acho que é importante também, né, você buscar uma medida de você reconhecer que você não sabe, né? É muito importante. Eu sou rato de biblioteca. As bibliotecas não existem mais, né? Mas na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui rato de biblioteca. E aí sempre busquei também. Hoje eu sou rato de palestra. Então, tipo, se eu vejo que vai ter uma palestra, sei lá, do J.R. Duran, no Sindicato de Jornalistas, eu vou, sabe? Tô sempre querendo ouvir o que esses caras têm a dizer. É muito importante a gente se reconhecer como pessoas que precisamos aprofundar no que a gente faz, né? Então, nós fotógrafos, nós somos ladrões de imagens,
mas a gente precisa ir além da mera representação, né? Porque se a gente não tomar consciência do que a gente está fazendo, a gente sempre vai precisar da validação do outro. Não, essa fotografia eu não sei porque que é legal não, mas as pessoas estão comentando que ela é bacana. Então você não sabe reconhecer o seu trabalho, né? Próximo, por favor. Tem muita gente que tem uma epifania, né? De diversas formas, né? Um momento que viu um entardecer, um momento que viu um documentário na TV do Sebastião Salgado. Eu acho que a grande epifania da minha vida fotográfica foi quando eu vi o Urinol, do Duchamp, que é uma obra de artes plásticas chamada A Fonte. Que acontece? É uma grande piada que o Duchamp, Marcel Duchamp, pegou, né, um urinol, pegou uma peça de banheiro e colocou na exposição de artes plásticas, dizendo que aquilo era arte. 10 minutos, vamos lá. E aí o que acontece? A fotografia ela é uma representação de alguma coisa. Isso daqui é a representação de outra coisa. Nós, fotógrafos, nós estamos roubando sempre representações, nós estamos roubando sempre fragmentos de algumas coisas. Então, essa obra, A Fonte, para mim é fotografia pura. Pode passar, por favor. Estudando na universidade, você é forçado a ter exercícios, a coisas maravilhosas, que na sua vida profissional, às vezes, você passou batido e quando teve que resolveu até de uma forma mambembe. Mas é muito importante você saber montar uma luz de estúdio, o que for, né? Isso aqui foi sobre uma aula do professor Daniel Farias, que ele era como se fosse os Jogos Mortais, em que ele lançava os desafios, né? Próximo, por favor. Tive 3 professores com 3 visões completamente distintas, né? Então, um professor chegava e falava: o fluxo supostamente aleatório de imagens produz uma narrativa consistente. Já o meu querido professor Daniel Mira fala: o fotógrafo desde o início precisa se preocupar com geometria e símbolos. Já o professor Daniel Faria de publicidade não estava nem aí. O negócio, ó, sexta-feira comer uma pizza. Próximo, por favor. Apresentar trabalho é você... Apresentar um trabalho na faculdade é você dar a cara a tapa, né? Eu fui muito, graças a Deus, fui muito massacrado e trouxe comigo todos aqueles questionamentos e agreguei à minha postura profissional muitas coisas que eu aprendi. É muito importante, né? Eu conheço muitos fotógrafos que não têm obra construída. Eu acho que é importante você se propor a ser um fotógrafo, então você começar a publicar, é começar a ter um perfil na internet, é começar a imprimir suas fotografias, porque muitas vezes a gente quer ser, mas a gente tem medo do tapa na cara. E o tapa na cara, às vezes, vem para nos ajudar. Foi isso que eu fui fazer na faculdade, fui levar tapas na cara, né? Próximo, por favor. Depois, através das fototiras, eu comecei um projeto de reportagem em que eu pegava todo aquele texto que eu aprendi e comecei a passar para o que eu me pretendia cobrir. Então, ontem foi Dia da Consciência Negra, né? Eu trouxe esse slide aqui que foi sobre uma exposição muito interessante no CCBB, que era o Ex-África, né? Eu comentei essa fotografia que é o projeto Gênesis. Com certeza vou falar o nome errado, da Kudzanai Shuhai, do Zimbábue. Ela tem uma narrativa sobre choque de mundos, né? E aí eu falei sobre essa reprodução icônica de uma cena do passado, né? Uma imagem extremamente posada e produzida, né? O homem branco que encara a matriarca negra, né? E todas as suas implicações. Né? Tá no Instagram das fototiras, eu republiquei ontem. Próximo, por favor. Continuo na exposição do Ex-África, onde eu expliquei esse retrato, né? Que, na verdade, esses artistas plásticos que têm a fotografia como suporte, eles já têm um pensamento simbólico, uma argumentação visual, uma gramática geométrica já muito inserida dentro deles. Eles já se expressam muito bem, né? Então, eu adoro ver
eu adoro ver produtos fotográficos. Eu vou no IMS, parece que eu cheguei na Meca, né? Então, muito interessante. Quem quiser dar uma olhada, tem a continuação dessa postagem no perfil das Fototiras no Instagram. O próximo, por favor. Fotografia é uma coisa interessante, porque muitas vezes o que é importante é o que não está lá. Então, uma crítica dessa exposição é uma fotografia, né, de Angola, de uma piscina em Angola, onde você só vê pessoas brancas, mas não vê pessoas negras, né? Então, a fotografia ela precisa de uma certa leitura de todos nós. Próximo, por favor. Mais uma vez, depois eu fui fazer uma reportagem de Fototira sobre a obra do Marcel Duchamp, né? E todas as implicações dos retratos que ele fez nessa curvatura de 15 graus, se eu não me engano, né? Próximo, por favor. A geometria dos grandes mestres, que a partir do momento que você estuda, você começa você deixa de ver para enxergar. É interessante isso. Próximo, por favor. Construção de arquétipos, né? Eu acho que se a gente tem alguma dúvida de imagem, a gente pode muito bem buscar os mestres do passado. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Próximo, por favor. E, seguindo o mesmo raciocínio de que a minha matéria-prima é a minha vida, eu fiz esse quadrinho sobre a chegada do meu filho, né? A minha esposa chega e diz, segura o seu filho. Aí eu tô todo cheio de braços, não sei como é que segura, né? Eu não sou newborn, eu não sou não. Aí ela, pensa na sua lente mais cara. Aí dá certo. Segura com firmeza. Próximo, por favor. E agora eu quero apresentar como que eu desenho uma fototira, um videozinho bem rapidinho, para vocês verem aí como é que é o processo. Pode dar, por favor. Opa, acho que pulou. Volta um que vai. Vai para frente que dá um que ele começa. Aí. Né? Acho que a gente está vivendo essa pandemia, né? E o trabalho do fotógrafo é difícil porque não existe teletrabalho para o fotógrafo, né? A gente tem que estar lá. Então, quero deixar aqui junto o meu agradecimento, a minha admiração, não só para o corpo médico de segurança, as pessoas responsáveis, né, que tomaram da forma mais competente possível essa pandemia, o modo de lidar, também o povo da comunicação, né? Nós, fotógrafos, os jornalistas, os profissionais de comunicação que levam a notícia, que levam o entendimento, que levam a prevenção para as pessoas, que muitas vezes as pessoas que podem ficar em casa, mas as pessoas que estão na rua e precisam de se informar, né? Então, muitas vezes, o corpo da comunicação é esquecido, né? Mas ele também está lá combatendo a pandemia. Próximo. E muito obrigado. Essa foi a palestra sobre as fototiras. Valeu, irmão. Obrigado. Muito bom. Valeu. Obrigado pela sua contribuição aí. Gente, agora a gente vai fazer um intervalinho. Estamos nessa? Estamos de volta, diretor? Ok. A gente vai fazer um intervalinho, gente. Aquela hora para você dar uma esticada, porque webconferência, a gente que está vivendo isso desde março, não é fácil. Dá aquela esticada, alongada, vai lá, faz uma pipoca, que a gente tem muita programação ainda. Então, daqui a uns 40 minutinhos, a gente volta com mais apresentações, mas não desliga a sua tela, a live não vai cair, a gente vai deixar rodando algum material para vocês aí, tudo sempre afeto ao nosso evento Brasília Photo Show. Então a gente volta daqui a pouquinho, daqui a 40 minutos, intervalinho, dá uma esticada, uma alongada, volta aí, já já, valeu, tchau, até já.